Aleluia, louvado seja Deus. Nas últimas aulas nós passamos todo o alfabeto que você tem aí, né? Desde o alfa até o ômega, todo o alfabeto da língua grega. E aprendemos a primeira palavra, né? Vamos começar agora com a primeira palavra que nós aprendemos, que é a palavra terra. E eu usei aqui a palavra terra para começar a ensinar para vocês acerca do acento e da acentuação. São duas coisas diferentes na língua grega, tá? Não é igual. Em português é a mesma coisa. Acento e acentuação é a mesma coisa em português, mas em grego não. Tá? Em grego, acento é uma coisa e acentuação é outra. Acento é um sinal, um tipo de sinal, e acentuação é outro tipo de sinal. Aqui na palavra terra não tem acentuação, só tem acento. E eu aproveitei a palavra terra para mostrar para vocês os três tipos de acento. Por isso que eu escrevi a palavra terra em grego aqui 3 vezes. G com acento agudo, G com a crase e G com circunflexo, acento circunflexo. Tá? Eles, apesar de serem 3 acentos diferentes, a função é a mesma: marcar a sílaba tônica da palavra. Tá? No caso da palavra terra em grego, que é G, não importa qual seja o acento, o eta é fechado. Com acento agudo é fechado, não é G, é G. Com crase é fechado, é G. E com circunflexo, só o tracinho curvo lá em cima, também é fechado, G. Tá? G. Em nenhum dos casos fica G. É sempre G, G, G. Essa é a palavra terra que eu aproveitei para ensinar para vocês o acento. Segunda palavrinha que nós vamos aprender agora, tá? É a palavra vida. A palavra vida em grego tem 2 palavras para vida, tá? Essa daqui é a palavra que representa vida biológica, vida física, vida biológica, tá? Essa palavra é bem conhecida por nós por causa da biologia. Biologia vem do grego bios. 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 Você percebeu que eu falei 3 vezes aqui, bios, que coloquei aí 3 vezes, coloquei para você aí 3 vezes, e percebeu que a sílaba tônica ficou no iota. Essa palavra tem 4 letras: a consoante beta, a vogal iota, que é o I, beta, o iota, B, I, B, o ômicron e o sigma final. Termina com S, é o sigma final. Então, por que o acento, os acentos aqui estão em cima do ômicron, mas quando eu pronunciei, é o bi que é a sílaba tônica, é o iota que forma a sílaba tônica, é o bi, não é o os, não é bios, é bios. Por quê? A explicação está aí acima, ó. Estes acentos, tanto o agudo, como a crase, como o circunflexo, estes acentos sofrem a regra do ditongo. O que é ditongo? Quando 2 vogais surgem juntas. Quando 2 vogais surgem juntas. Então, quando 2 vogais surgem juntas, a segunda recebe o acento, mas ele não é válido para ela, ele é válido para a primeira. A segunda vogal aqui é o ômicron que está recebendo o acento, mas ele é válido para o iota, a vogal que vem antes, a primeira vogal do ditongo. O ditongo aqui é iota, ômicron, I e o O juntos, tá? O O recebe o acento, mas ele vale para o I. Essa é uma regra do ditongo, tá? Dos acentos nos ditongos de todas as palavras gregas que tiverem um ditongo acentuado, ok? Então, o acento está na segunda vogal,
mas ele vale para a primeira vogal na hora de pronunciar. Na hora de escrever, ele está escrito, o acento está sobre a segunda vogal, mas na hora de pronunciar, ele vale para a primeira vogal. Ela que vai ser a primeira vogal, é que vai determinar a tonicidade da palavra, ok? Por isso que aqui não é bios, é bios. 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 Então você viu anteriormente, né, a palavra terra, que é ge, e agora você está vendo a palavra bios, que é vida. Muito bem. Próxima palavrinha é pronome pessoal. Pode escrever aí, tá? Não está escrito, você pode escrever. É o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, tá? Olha, terra é substantivo, vida é substantivo, mas eu não é substantivo. Eu é pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Eu. Tá? Você já ouviu muito isso, né, da língua grega, que eu é ego. Ego. Ego em grego é eu em português, tá? É o pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Eu, ego. O que está acontecendo aqui? Bom, em primeiro lugar, eu quero apresentar para você aqui, em cima da primeira letra, que é o épsilon, do ego, tem uma acentuação que é chamada de acentuação branda. E eu vou ensiná-la no próximo slide, tá? No próximo slide. Nesse slide que está aí, o ego, eu coloquei aqui para mostrar para você que o acento está em cima do ômega. Em cima do ômega. Acento agudo aí no primeiro ego, crase no segundo ego e acento circunflexo no terceiro ego. Todos eles em cima do ômega. Mas se eles estão em cima do ômega, por que não é ego ou ego e é ego? A tonicidade ficou no épsilon, porque está escrito aí em cima. A regra do ditongo continua sendo aplicável quando surge uma consoante entre as duas vogais. Então nós temos aqui duas vogais na palavra ego. O épsilon, ela começa com épsilon e ela termina com ômega. Começa com E e termina com O. Mas no meio do E, entre o épsilon e o ômega, tem uma consoante, um gama. Esse gama, separando essas duas vogais, tá? Ele faz com que permaneça para essas duas vogais a aplicabilidade da regra do ditongo. O acento está no ômega, mas ele vale para o épsilon. O acento está no ômega, mas ele vale para o épsilon. A acentuação não faz nada com a palavra. Eu vou explicar a acentuação depois. Explicando agora só o acento agudo aqui, por causa dessa regra do ditongo, que é válida, mesmo que haja uma consoante entre as duas vogais, como é o caso aqui de ego. O acento está no ômega, mas ele vale para o épsilon. Escrito sobre o ômega, mas na pronúncia ele vai surgir sobre o épsilon, fazendo do épsilon a sílaba tônica da palavra ego, tá? Ego, ego, ego. Muito bem, continuando. Mais uma vez, no próximo slide, tem de novo a palavra ego, tá? Eu aí. Só que agora eu repeti o ego para explicar a acentuação.
Acento você já aprendeu. Não tem mais nada sobre acento na língua grega. Você já está formado na questão de acento na língua grega. O acento vai ser o agudo, a crase ou o circunflexo. Ele vai determinar a sílaba tônica da palavra. Acento é isso. E o acento vai levar a regra do ditongo. Quando for duas consoantes, duas vogais juntas ou separadas por uma consoante, se o acento estiver na segunda consoante escrito, na segunda vogal, escrito, ele vale para a primeira. Ok? Agora esse slide aqui é para explicar essa acentuação. Não é um acento, é uma acentuação que você vê em cima da letra epsilon. Em cima da letra epsilon você vê uma acentuação. Não é um acento. Ela não determina tonicidade. O acento determina tonicidade, sílaba tônica. Mas a acentuação não determina tonicidade. A acentuação é uma característica de palavras gregas que trazem essa acentuação, tá? São características de palavras gregas que trazem a acentuação. E você está vendo aqui escrito no slide que na língua grega existem duas acentuações. A acentuação branda ou leve, essa que você está vendo aqui. Essa que você vê aí em cima do epsilon é a acentuação branda ou leve, tá? Acentuação branda ou leve. Por que ela tem esse nome, acentuação branda ou leve? Porque ela vai aparecer escrita em muitas palavras gregas, não em todas, mas em muitas palavras gregas, como ego. Essa acentuação vai aparecer, mas ela não influencia absolutamente em nada na pronúncia dessa palavra ou dessa letra sobre a qual ela estiver. Ela não influencia em nada, mas ela faz parte. É uma característica grega, é uma acentuação grega e ela faz parte aí de muitas palavras gregas, e portanto vai aparecer. Quando aparecer, você sabe que ela está lá escrita, mas ela não influencia em nada, nem na pronúncia, nem na tonicidade, em nada. É acentuação branda ou leve. Então, ela não influencia nada. Ego continua sendo ego, tá? Ego, 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 eu. Ok? Mas a outra acentuação é a acentuação grave ou áspera. Acentuação grave ou áspera. Essa daí vai ter uma modificação. Eu vou começar ensinando essa acentuação grave ou áspera com o substantivo raiz. A palavra raiz, tá? Raiz, a raiz de uma árvore, tá? A palavra raiz. A palavra raiz, na língua grega, você está vendo ela escrita aí, no alto aí desse slide. A palavra raiz, ela começa com a letra Rho. Parece um P aí, lembra quando eu apresentei o alfabeto? A letra Rho é a letra R. Essa letra aí não é a letra P, é a letra R. A letra Rho é a letra R. Depois tem a letra iota, a vogal I, que está ganhando aí o acento agudo, porque ela vai ser a sílaba tônica, ri. Aí tem um zeta, que é a letra Z, e termina com a vogal alfa, que é a letra A. E você está vendo em cima da consoante Rho, que é o R, em cima dela você está vendo a acentuação grave ou áspera. Ela é o contrário da acentuação leve ou branda.
ela é o contrário dela, tá? Essa é a acentuação áspera. E eu estou usando aqui com vocês a palavra raiz, porque, vamos ler aí o que está escrito no slide, ó. A palavra raiz recebe a acentuação grave sobre a consoante Rho. Ela é a única consoante que recebe essa acentuação. Geralmente, ela surge sobre vogais. Então, essa acentuação grave, na maioria das vezes que ela aparecer, ela vai aparecer sobre vogais. A única consoante sobre a qual ela aparece é o R. É a letra, é a consoante Rho. E ela vai dar assim uma puxada maior na pronúncia desse R. Quer ver? Escutem comigo aqui agora o que eu vou falar. Ó. Se não tivesse a acentuação em cima do R, essa palavra aí, raiz, seria assim, ó. Risa, risa, risa. Mas com a acentuação, e é assim que ela é no grego, ela não é risa, ela vai ser risa, risa, risa. Percebeu? Esse r aqui acontece por causa da acentuação. Então, diferente da acentuação branda ou leve, a acentuação grave ou áspera, ela produz uma modificação na sonoridade da letra sobre a qual ela estiver. Ela transforma o R de ri em ri, ri, ri. Então, raiz na língua grega não é risa, é risa, 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 por causa da acentuação. E o acento está no I, então o ri é a sílaba tônica e não usar. Risa, risa é a palavra raiz. E aí você conheceu então as duas acentuações. A acentuação branda ou leve, que não produz efeito nenhum, mas faz parte da palavra, e a acentuação grave ou áspera, que produz uma modificação no som da letra sobre a qual ela estiver, tá? No caso de raiz, risa. Então aprendeu aí no grego a palavra raiz, risa. Aí onde você estiver pegando essa aula, tá? Aproveite para repetir depois de mim, para você treinar a pronúncia, tá? Repita aí, risa. Próximo slide agora, tem a palavra hora. A hora. Que hora é agora? Que hora é essa aí que você está pegando essa aula? A palavra hora, tá? Em grego, ela é formada de 3 letras. A vogal ômega, e depois vem a letra Rho, que é o nosso R, e a vogal alfa, que só aí já daria hora. Ora, o ômicron, o ômega tem som de O, né? E esse é um caso em que o R tem som de Irá, rareriroru, Irá. Então, e com o alfa, hora. Só aí já daria hora, tá? Hora. Mas você está vendo que em cima do ômega, tem uma acentuação grave ou áspera e também um acento agudo, que poderia ser crase ou até poderia ser o circunflexo, aparecendo aí junto com a acentuação. Olha, as acentuações, elas podem estar em cima da mesma letra do acento, tá? E vice-versa, o acento pode aparecer em cima da mesma letra onde já tem uma acentuação. Tanto a acentuação branda ou leve, como a acentuação grave ou áspera, tá?
ela pode vir em cima de uma mesma letra, o acento e a acentuação. A função do acento, marcar a sílaba tônica. A função da acentuação grave, mudar o som dessa letra. Se o som é ó, de hora, com acentuação, vira rora. O ômega fecha e ganha um som de R. Rora. Rora. Hora em grego não é hora, é rora. Rora, por causa da acentuação grave. Rora. Então, como está escrito aí no slide, ó, a palavra hora recebe a acentuação grave sobre a vogal ômega, juntamente com o acento agudo. E você vai ver isso aí muito em muitas palavras, tá? Muitas palavras você vai ver lá, palavra que tem a acentuação branda, e junto com ela vem o acento agudo, em forma de crase ou em forma de circunflexo. E vai ver muitas palavras com acentuação grave em cima de uma letra, e na mesma letra o acento agudo, ou a crase, ou o acento circunflexo. Ok? Isso vai ser normal acontecer nas palavras aí, nas palavras da língua grega. Então aqui está a palavra hora em grego, diga rora. 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 Ok. Continuando com esse negócio da acentuação, a próxima palavra é a palavra filho. A palavra filho, tá? É masculino, substantivo masculino, não serve para filha, não serve para feminino, é masculino. Filho é uma palavra com 4 letras, sendo que 3 delas são vogais. A primeira letra é upsilon, não é ypsilon, não é y, é upsilon. Tem som de u, porque está junto com uma vogal que é o iota, que é o i. Depois do iota vem o ômicron, tá? O ômicron. E depois do ômicron, a última letra, que é o sigma. E como o sigma é a última letra, então é o sigma final que está aí. São as 4 letras, 3 vogais e uma consoante, que forma em grego a palavra filho. Vamos ver agora a pronúncia, tá? Vamos ver a pronúncia. Primeiro, vamos ver a acentuação. Você está vendo que a acentuação grave ou áspera, ela está em cima do iota. Mas ela vai sofrer a regra do ditongo. Ela vai sofrer a regra do ditongo, porque esse iota forma um ditongo com o upsilon. O iota está formando um ditongo com o upsilon. Então, essa acentuação grave está em cima do iota, mas ela vai modificar o som do upsilon. O upsilon tem som de u, vai ficar com som de ru. Ru. Mas aqui nós temos um tritongo, porque temos 3 vogais. O upsilon, o iota e o ômicron. O ômicron está recebendo o acento agudo, ó. O ó. E como aqui é um tritongo, e esse ômicron é a terceira letra do tritongo, tá? Então, ele vai manter com ele a tonicidade. Esse acento agudo mantém, ele não vem para o iota, ele fica no ômicron, tá? Ele fica no ômicron. Só a acentuação, o efeito da acentuação que está em cima do iota, é que vem para o upsilon. Então, filho, em grego é ruios. 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 O U virou ru, porque o efeito da acentuação grave que está em cima do iota veio para ele. Ru,
O iota ficou com som de I, rui, rui. E o O ficou com acento agudo, terminando com o sigma os. Ruios, ruios. Então, filho, ruios, 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 ok? Filho, ruios. Vamos recapitular as palavras que até agora você aprendeu comigo? Volta aí, voltando o slide aqui, onde está a palavra terra. Terra é ge. Vida é bios. Eu é ego. Raiz é risa. Hora é rora. E filho, ruios. Muito bem, então, o que nós vimos agora nessa nossa aula de hoje? Vimos que na língua grega nós temos dois tipos de sinais: acentos e acentuações. São 3 acentos: agudo, crase e circunflexo, mas eles têm uma única função: marcar a sílaba tônica de cada palavra. Ok? E eles estão sujeitos à regra do ditongo. Quando o acento aparece na segunda vogal, ele vale para a primeira vogal. Se as duas vogais estiverem juntas ou se elas estiverem intercaladas com uma consoante, seja qual for. As acentuações são 2. A acentuação branda ou leve, que faz parte da escrita, mas não exerce nenhuma influência sobre a letra em que ela estiver. E a acentuação grave ou áspera, que exerce influência sobre a letra que ela estiver. Ela geralmente aparece sobre vogais, mas ela pode aparecer sobre uma única consoante. Nenhuma outra consoante vai trazê-la. Só uma consoante, a consoante R, que é o Rho. Foi isso que nós aprendemos agora, tá? Nessa nossa gramática, aprendizado da gramática grega. O que você tem que saber sobre acentos e acentuações. É só isso que vai aparecer aí em várias palavras que você vai aprender comigo no próximo período. Agora vamos passar um vocabulário para vocês.